Bom, queridos, eu estou pregando na série Segredos da Eternidade. E hoje é a quinta mensagem e, como lhes prometi, eu vou falar sobre o céu. Vocês não têm ideia do número de pessoas que me escreve perguntando a respeito do céu. O que é o céu? Onde ele está? Como vai ser? Nós vamos nos reconhecer? O que acontece com as pessoas quando morrem? Alguns acreditam que ficam dormindo, aguardando a ressurreição. Todas essas perguntas eu desejo responder a vocês hoje, nesta mensagem, cujo título é o céu. Bom, queridos, Hebreus 9:27 é um versículo da palavra de Deus que diz algo muito definitivo. Ao homem está ordenado, diga, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em outras palavras, não existe reencarnação, não existe purgatório. O destino que você terá na eternidade será determinado pelo tempo físico que você tem na terra. E a Bíblia é clara: aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e Messias, este estará nos céus. Todos os demais que não creem vão ser julgados e vão para o inferno. Simples assim. Mas eu quero começar a lhe responder algo que muita gente não sabe. Você sabia que hoje, quando você morre, o teu corpo vai para debaixo da terra, não vai? Mas o seu espírito, este vai para a presença de Deus. Agora, o lugar onde a gente irá antes do arrebatamento de Cristo é um lugar temporário. O céu que hoje nós temos, ele é temporário. Tem muita gente que pensa que o céu, como hoje está, é um lugar eterno. Só tem uma coisa eterna nesse mundo, ou no universo, que é Deus. Até o céu e o inferno foram criados por Ele. Então, este céu, onde os mortos em Cristo estão hoje, é um lugar temporário, é um lugar de transição entre a vida na terra aqui e o nosso estado eterno que virá depois. Então, quando uma pessoa diz assim: ah, meu avô está no céu, está se referindo a um céu intermediário. Esse céu intermediário, embora ele não seja definitivo, ele é um lugar maravilhoso, extraordinário. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:23. Ele diz assim, Paulo está falando com a igreja de Filipos, que é uma igreja muito abençoadora. Ele amava aquela igreja. De todas as igrejas que ele fundou, era aquela que ele mais amava. E ele percebeu que estava chegando o final da vida dele, e ele percebeu também que os filhos na fé dele não queriam que ele fosse embora. Então ele disse assim: olha, eu estou dividido, porque de um lado eu quero estar com vocês, mas de outro lado eu quero estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. O texto diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqui você já vê claramente que não tem esse negócio de dormir não, irmãos. Se o apóstolo Paulo acreditasse que ele ia morrer, ficar dormindo, ele dizia: vamos ficar por aqui mesmo que está bom. Mas ele sabia, porque ele tinha sido arrebatado a esse paraíso, ao terceiro céu. Então ele sabia que, e quando ele foi arrebatado, ele percebeu que tinha um monte de gente lá, e pessoas vivendo bem na presença de Deus. Então ele falou: olha, eu estou constrangido, porque eu quero ficar com vocês, mas eu tenho um desejo muito maior de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém? Diga assim: graças a Deus. Irmão, só de pensar que eu ia ficar lá embaixo da terra me dá uma claustrofobia. Eu sempre pensei nesse negócio. Por isso que eu vou ser cremado, porque misericórdia, vai que dá uma como é que chama? Catalepsia, né? Camarada acorda lá dentro do caixão, misericórdia, e creme, que eu vou, meu corpo um dia vai ressuscitar do pó mesmo.
Agora é importante você saber que o presente céu, o lugar onde as pessoas estão hoje, vai passar. Apocalipse 21:1 diz assim: vi novo céu, diga novo céu, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém? Diga assim: este céu atual é um lugar temporário, ele vai passar. Mais para frente eu vou dizer para vocês como é que será o céu definitivo. Então vamos comparar, em segundo lugar, o presente céu, que é temporário, e o futuro céu. O presente céu é um lugar, um ambiente espiritual, separado da terra. Não existirá corpo lá. Hoje o que tem lá são os espíritos das pessoas. Você sabia que você é feito de corpo, alma e espírito? O corpo é isso que você pega, né? A alma é a parte imaterial, porém física. A alma é a psique, é a mente. Literalmente a palavra alma a gente espiritualiza, mas na Bíblia, quando a gente lê alma, está escrito lá psique, que originou a palavra psicologia, o estudo da mente. Então, ainda que seja imaterial, você sabe que existe energia, existe gasto energético, gasto calórico. Pessoas que pensam muito gastam caloria. Meu cérebro é magrinho, meu corpo é gordo, mas eu te garanto que meu cérebro pensa muito, está sempre refletindo sobre as coisas. O que vai estar lá no céu presente? O seu espírito. Mas você estará absolutamente consciente. Você fecha os olhos nessa vida e você abre os olhos na eternidade. Amém? Apocalipse 21:1-3 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A nova Jerusalém, queridos, hoje ela está... Existem discussões teológicas inúmeras a respeito, muitas teorias. Alguns dizem que ela é meramente espiritual. Outros dizem que ela já está vindo para a terra, e que na hora oportuna ela vai descer sobre a cidade de Jerusalém hoje, e ali será o trono de Deus. Nós não sabemos, mas você sabe que hoje os cientistas já entendem haver muitas dimensões mesmo da matéria. Em outras palavras, o céu pode ser uma outra dimensão. E o apóstolo Paulo esteve lá. Mas o céu presente é temporário, ele vai passar. O futuro céu, na verdade, acontecerá na terra. Porque o que é o céu? Diga assim: é onde Deus habita. E a Bíblia diz que Deus vai habitar entre os homens. Então, na verdade, o céu futuro não será no universo, será na nova terra. E a capital desta nova terra será a Jerusalém celeste, que vai descer sobre a terra. Amém? Então, céu é a habitação de Deus. Hoje, Deus habita em alguma dimensão chamada de paraíso, que as pessoas, quando morrem, para lá vão. Vocês se lembram de Jesus falando ao ladrão da cruz? Ele falou: filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz está lá, em espírito. Mas no dia da ressurreição, que acontecerá concomitantemente ao arrebatamento, todo mundo receberá um novo corpo glorificado. E esse corpo glorificado será extraordinário, porque Jesus, quando ele ressuscitou,
ele atravessou parede, ele apareceu, sumiu daqui, apareceu em outro lugar. Ou seja, nós vamos ter capacidade de nos locomover de maneira extraordinária, mas habitaremos aqui na terra. Olha para a pessoa do teu lado e diga: se você está querendo se livrar dessa terra, se prepare que você vai voltar para ela. Então é importante que você entenda que a Bíblia é clara ao falar que o destino final da humanidade não será espiritual. Esta visão maniqueísta, onde o mundo material é ruim e o mundo espiritual é bom, isso vem do platonismo. Platão acreditava que o mundo verdadeiro, ele não é esse mundo aparente que você vê, ele era um mundo espiritual. E portanto, nós de alguma maneira fomos influenciados, principalmente Agostinho, que é o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, a acreditar que a matéria é ruim e que o bom é o espiritual. Mas o que Deus planejou para nós é que um dia, quando você morrer agora, antes do retorno de Jesus, você fica num estado espiritual. Seu corpo, sua alma na terra, mas seu espírito consciente, presente ao céu onde Deus está e onde todos os que creram. No Velho Testamento, os que creram no Messias que viria, e no Novo Testamento, os que creram no Messias que veio. Então nós todos estaremos em espírito. Mas um dia o céu não será mais um lugar espiritual somente, ele será um lugar físico, e o trono de Deus estará entre os homens. Terceiro aspecto que eu quero aqui acabar com essa dúvida, tá? Muitos adventistas escrevem para mim, me combatendo, dizendo: não, olha lá, Paulo diz que os que dormem. Queridos, vocês sabem o que é a palavra eufemismo? Eufemismo é quando você quer tratar uma coisa ruim e você doura a pílula, faz aquilo ficar mais bonito. Por exemplo, o indivíduo é canalha, você fala: ele é uma pessoa de caráter duvidoso. Isso é um eufemismo. Quando Paulo fala dos que dormem, ele está se referindo aos crentes, porque ele não admite chamar alguém que tem a vida eterna em Jesus de morto. Então ele chama dos que dormem. Mas o que é que dorme? É o corpo, porque o espírito está com Deus imediatamente. Amém, irmãos? Vocês se lembram da história do rico e o Lázaro? Aliás, a novela está maravilhosa. Em breve vai começar. E olha, não tem nada a ver com a Record, nem com a Igreja Universal, mas as novelas deles são bíblicas, irmãos. A próxima é Apocalipse. Imagina se eu não vou assistir, não vou perder um capítulo. Bons atores, enredo bíblico. Eu conheço a Bíblia, a história, eles são muito literais. E tem crentes que falam mal, só porque não é a sua igreja que fez. Assista, você vai aprender Bíblia de uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa. Mas na história do rico e o Lázaro, a Bíblia diz assim: morreu o rico e foi sepultado, e o Lázaro foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Diga assim: vivinho. Diga acordado, consciente. Amém? Essa parábola está lá em Lucas capítulo 16, os versos 22 a 31 nos contam a respeito disso. O ladrão da cruz, Jesus prometeu a ele que estaria com o Senhor no paraíso. Filipenses 1:23, Paulo diz: estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Querido, Cristo não está lá no buraco, Cristo está no terceiro céus. Quando você morrer, quantos aqui creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quando você fechar os olhos desse corpo, você vai abrir os olhos na eternidade, imediatamente. Não tem esse negócio de não, vai ficar dormindo. Não vai ficar dormindo, não. 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. E é muito importante dizer que Paulo falava sobre o tema porque ele foi arrebatado para o céu. Então quando ele veio, ele contou o que ele viu.
Ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Presta atenção, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, enquanto estamos vivos, estamos ausentes do Senhor. O Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar, mas existe uma separação, uma barreira de separação entre as dimensões. Você está vendo Jesus aqui? A gente sabe que Ele está aqui, mas você está vendo? De vez em quando Deus dá para alguém uma visão aberta e ele vê o portal de um mundo físico para uma outra dimensão, e essa pessoa então enxerga o mundo espiritual. Mas hoje, do ponto de vista físico, nós estamos ausentes do Senhor. Então ele fala: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quantos aqui andam por fé? Quantos aqui creem que o Senhor existe, mesmo sem ver? Quantos aqui, não foi isso que Jesus disse para Tomé? Tomé, creste porque viste, bem-aventurados que não viram e creram. Hoje nós estamos ausentes do ponto de vista físico do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, diga entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão crendo nessa palavra? Outra evidência também está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 6, de 9 a 11, diz assim: aqui são os mártires que foram mortos e imediatamente chegam na presença de Deus e começam a clamar a Ele. São os mártires da grande tribulação. O texto diz assim: quando Ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, diga assim: morto não clama. Mas esses aqui estão clamando, então eles literalmente estão conscientes. E eles clamavam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam sendo mortos, igualmente eles foram. E essa palavra mortos aqui, apopteino, é diferente de uma outra palavra que também é traduzida por mortos, que é sphazo. Sphazo é morrer de qualquer coisa. Apopteino é separar a cabeça do corpo. Apocteino, quteino, cortar, apó, fora. Aqui está falando das pessoas que estão sendo decapitadas e que serão decapitadas na grande tribulação. Mas as almas que lá chegam, imediatamente falam com o Senhor. Diga: quem está dormindo não fala conscientemente, só quando está sonâmbulo, né? Tem gente que fala mais dormindo do que acordado. Mas a verdade é que a porção material do corpo, esta fica debaixo da terra, mas a parte espiritual, essa entra em contato com Deus. Isso não é gostoso, irmão, de você saber que a morte não é o fim? A morte é um começo. Para a maior parte das pessoas, o próprio Senhor diz que as pessoas têm medo da morte. Quem tem medo da morte aqui? Eu vou perguntar diferente: quem não tem? Vocês são espirituais, viu? Eu confesso que de vez em quando eu tenho. Mas eu tenho uma esperança e uma convicção. Na verdade, eu tenho medo da passagem, né? Como é que é esse negócio de perder o ar? Recentemente eu tive uma crise de bronquite, falei: Deus me leva rápido, porque eu não quero perder o ar, não. Mas a verdade, irmãos, que quando a gente lê a palavra de Deus e crê que imediatamente após o término da nossa vida aqui, nós vamos estar na presença de Deus, a gente tem esperança. Amém? Quantos aqui já perderam entes queridos que criam em Jesus? Não importa a religião, tá? Importa crer em Jesus. Quantos perderam? Não é bom saber que você vai reencontrá-los? Bom, primeiro precisa ver se você vai crer, né? Porque se não crer, vocês vão para lugares diferentes. Mas 2 Coríntios 5:10 diz assim:
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, é o bimá. Essa palavra tribunal aqui, na verdade, não é tribunal, é pódium. Importa que todos nós compareçamos perante o pódium de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Glória a Deus. Quando nós morremos, irmãos, quando houver a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, a primeira coisa que nós vamos fazer quando chegar lá é chegar na presença do trono de Cristo. E esta palavra, aqui tem 2 textos na Bíblia que falam a respeito disso, que são emprestados da figura do corredor da maratona. O corredor da maratona, quando ele conseguia correr a maratona toda, está aqui a Sidney, já correu quantas maratonas, Sidney? Uma meia dúzia. Irmãos, nem de carro eu vou. Esse é o negócio. Tinha gente que falava, treina. Não treino e não vou correr a maratona. Não, aliás, vou correr a maratona no milênio, com o corpo glorificado. Quando estiver querendo fazer uma coisa diferente, dou um salto de 10 metros e vou chegar. Mas desde que a maratona foi criada, ela foi criada para que superatletas concorressem. A história da guerra de maratona, muita gente sabe que o soldado chegou para dar uma notícia e morreu, e por causa disso criou-se essa corrida. Mas na antiguidade a maratona era para exaltar aos atletas que dominavam os seus corpos. Então o apóstolo Paulo diz, e quando os atletas chegavam no fim, eles compareciam a este bimá, o pódio, e recebiam não medalha de ouro, prata e bronze, recebiam coroas de louro. Vocês já viram aquela coroinha? Aquilo lá chama, existem 2 palavras gregas para coroa. Uma é diadema. Diadema fala de poder. Essa é Stéphanos, que é a coroa de louros, que originou a palavra Stefano, Stephanie, Steve, Estevão e daí por diante. Significa coroa. Mas olha o que diz a palavra que acontecerá conosco quando nós comparecemos a este tribunal. Diz assim: manifesta se tornará, está lá em 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, diga, o fundamento é Jesus, edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O apóstolo Paulo diz que o fundamento sobre o qual o crente constrói a sua vida é Jesus. A fundação que sustenta o edifício. Mas mesmo o indivíduo que creu em Jesus, quantos já creram em Jesus aqui? Então diga, Jesus é o meu fundamento, a minha fundação. Mas mesmo Jesus sendo o melhor dos fundamentos, o que construímos na nossa vida são as nossas obras. E aí Paulo compara estas construções com alguns materiais. Ele diz, a vida de alguém, a obra de alguém pode ser semelhante ao ouro, à prata e à pedra preciosa. O que acontece com o ouro quando passa no fogo, quando passa no ouro? Derrete e fica mais puro. O que acontece com a prata? A mesma coisa. Derrete, acaba com as impurezas e fica puro. Pedras preciosas são formadas em condições de pressão e temperatura. O carvão vira diamante. Então o fogo, na vida de um carvão provado pelo fogo e que andou na vontade de Deus, vai ser um diamante. Mas o que acontece com madeira, feno e palha quando passa pelo fogo? Sobra cinza. Então, querido, quando nós morrermos, e no dia que estivermos no tribunal de Cristo, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos vai ser provado. Aquilo que você fez com a motivação errada, aquilo que você fez
razões erradas, palavras, gestos, obras, vai virar pó. Mas aquilo que você fez para a glória de Deus vai resplandecer. Então, quando nós saímos da nossa vida daqui, irmãos, nós vamos comparecer perante um tribunal que na verdade não é para julgar se você vai ser salvo ou não, porque no pódio, diga assim, no pódio só chegam os vencedores. Então, se você abrir os olhos e você perceber um clima legal, você fala: cheguei. Você vai ter que comparecer perante o trono do Senhor, e não vai ter essa história de esconder, meu querido, porque Ele vê tudo. E no Apocalipse os seus olhos são olhos como de fogo. O Senhor, com muito amor, mas com tremenda justiça, vai julgar a nossa vida. Ele vai dizer: na sua vida o fundamento sou eu, mas as suas obras são essas. Isso me dá um certo temor, irmãos, porque pensar que tudo vai estar claro diante dele. E a Bíblia diz que naquele dia Ele terá que enxugar as nossas lágrimas, porque todo mundo vai chorar, se lembrando das oportunidades perdidas, se lembrando das decisões erradas conscientes. Mas ao final deste momento Ele vai dizer: filho, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Ah, pastor, mas e os que não creem? Para onde eles vão? Deixa eu explicar para vocês teologicamente como funciona isso. Antes da ressurreição de Cristo, todos os mortos iam para um lugar que no hebraico é chamado de Sheol, o lugar das sombras. Havia dois lugares: o seio de Abraão, que era um lugar de descanso, tranquilidade, as pessoas estavam conscientes, separado por um abismo, e do outro lado do Sheol, os perdidos. É por isso que na história do rico e o Lázaro está vendo, o rico está vendo o Lázaro e fala assim: olha, eu estou morrendo de sede aqui. Pai Abraão pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para mitigar a minha sede. E o Abraão fala: não, os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Aí ele continua e diz assim: então deixa eu ir até a terra para falar aos meus irmãos. E ele diz: pai Abraão, eles já têm a lei, que é a Torá, e os profetas, Naviim. Eles têm que ouvir esta palavra que está escrita. Se eles ouvirem, eles irão para o lugar onde o Lázaro está. Mas quando Jesus ressuscitou, irmãos, a Bíblia diz que Ele desceu ao inferno, ao Sheol, e levou cativo o cativeiro. Quando Paulo é arrebatado, ele não vai para o Sheol, ele vai para o paraíso. Então hoje, o crente que morre está no paraíso, e a pessoa que não crê, onde estará? No Sheol. Não é o inferno final, embora na sua Bíblia esteja escrito inferno. O verdadeiro inferno, aquele que vai ser definitivo, se chama Geena. Existe um lugar em Jerusalém, os meus queridos aqui que foram comigo, vocês se lembram do Vale de Inom, na parte sul da muralha, que a gente olha lá, que era o lugar onde se queimava o lixo. Aquele vale se chama Geena, no grego, né? E no hebraico é o Vale de Inom. Esse lugar, ele foi comparado ao lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dente. Não é gostoso, né? Quando você fala do inferno, fica todo mundo com a cara fechada. Queridos, mas Jesus falou muito sobre o inferno, então não tenho dúvidas, ele existe.
Mas quantos aqui creem que... Eu estou perguntando várias vezes, porque eu quero que você saia daqui convicto. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Quantos creem que Ele morreu pelos seus pecados? Então você não vai para esse lugar, você vai para o paraíso. Amém? Glória a Deus. Mas as pessoas que estão hoje no Sheol, no grego é Hades, elas vão aguardar o juízo final do trono branco, diferente do tribunal de Cristo, que é o pódio para os vencedores. No trono branco vai ser um julgamento para salvação e perdição. E aí, naquele tempo, todos os que estiverem na tribulação vão estar lá, todos os que entraram no milênio também estarão lá. Então, nesse dia, vai haver uma separação das ovelhas e dos bodes. Ovelha é obediente, bode é cabeçudo, ele dá chifrada, ele te morde. Os bodes vão ficar separados das ovelhas. Apocalipse 20, de 11 a 13 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Esse vai ser o dia mais terrível da humanidade. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos e o que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um a um, segundo as suas obras. Jesus certa vez disse assim: quem crê em mim e nas minhas palavras não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O julgamento das suas obras não é para salvação, é para galardão. Mas daquele que disse: eu não quero Jesus, eu não aceito, então tá bom, você terá um julgamento justo. A sua vida vai ser aberta. E eu te pergunto: tem alguém aqui que vai alcançar o padrão da salvação por si mesmo? Vocês têm convicção disso? Certeza absoluta? Quem que nos garante isso? A palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido, uma pessoa não pode estar na presença de Deus em pecado. Ela só estará na presença de Deus se não houver pecado sobre ela. Lá na época do Velho Testamento, havia um dia, o Yom Kippur, que nós tivemos recentemente, que era o dia do perdão. Como é que era feito aquilo? O sacrifício que era feito, o sumo sacerdote pegava aquele sangue e ele entrava só naquele dia, no Santo dos Santos, e ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. Dentro da arca tinha 3 objetos que revelavam o fracasso de Israel: as tábuas da lei, que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo estava adorando o bezerro. Moisés quebrou. São essas tábuas que estão lá, quebradas. A vara de Arão, que floresceu porque o povo não aceitou o sacerdócio de Arão. E Deus mandou fazer um teste, mandou cada líder tribal colocar o seu cajado lá no tabernáculo. E durante a noite, no dia seguinte, eles foram passar. A vara de Arão floresceu com amendoeiras, com flores de amendoeira. E ali Deus falou: ele é o meu sumo sacerdote. Então, na primeira eles rejeitaram a lei, na segunda eles rejeitaram a autoridade espiritual, e por último rejeitaram a provisão, porque estava lá o vaso com maná. Chamaram o maná, maná no hebraico ma é o quê? Na é isso, maná, que é isso? Chamaram de maná. Mas depois de comer muito tempo maná, eles chamaram: não estamos cansados desse pão vil. E chamaram a provisão de Deus de vil. Isso trazia culpa para o povo.
Mas quando o sangue cobria a tampa, Deus olhava e não via aquilo que os condenava, via o sangue. Então, meu querido, você só poderá entrar no lugar onde Deus habita se o sangue de Jesus estiver cobrindo os seus pecados. Amém? Diga assim: quem crê em mim e nas minhas palavras não entrará em juízo, mas passou pela vida eterna. E a prova disso é que o povo ficava lá fora no arraial e eles não tinham nada que fazer. Entrava um homem, o sumo sacerdote, que intercedia a Deus por eles com o sangue. Quem é este homem que intercede por nós hoje na presença de Deus? Jesus. E que sangue é esse? É o sangue do seu próprio sacrifício. João Batista entendeu isso, porque quando ele olhou para Jesus passando, ele falou para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo revelou para ele. Então diga assim: para o crente, o tribunal de Cristo, o pódio para receber as recompensas. Diga: para o que não crê, o juízo final, o trono branco, no final de todas as coisas. E aí, ou você tem Jesus, ou você vai para o inferno eternamente. Eu quero terminar essa palavra com algumas perguntas importantes. Por que a ressurreição é fundamental? A palavra de Deus diz assim: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Esta palavra justificação é uma palavra legal, porque na antiguidade, no direito da antiguidade, entre os gregos, o juiz, ele podia imputar a justiça para um réu e torná-lo inocente, mesmo que ele fosse culpado. Ele analisava as razões, os motivos porque ele cometeu aquele crime, e ele imputava sobre ele a sua justiça. E na hora que ele imputava a justiça, o camarada estava livre. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou pela nossa justificação. Amém? Diga assim: justificados pois, mediante a fé, diga: mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a hora que Deus literalmente imputará definitivamente a justificação, aconteceu na ressurreição de Jesus e será aplicável a nós na nossa própria ressurreição. Paulo em 1 Coríntios 15:17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém? Então a ressurreição é que garante a nossa justificação. Segunda pergunta: o que acontecerá com essa terra? Alguém sabe o que vai acontecer com essa terra aqui? Olha o que o apóstolo Pedro falou. Bom, 1 Lucas em 21:33 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse mundo vai passar. Mas Pedro fala lá em 2 Pedro 3, de 10 a 12, ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Diga: desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Tem muita gente que fala: mas como isso vai acontecer? Vocês sabem, por exemplo, que quando uma estrela ela vai morrer, ela entra num estado de supernova e ela passa a ter um brilho milhões de vezes maior do que no seu estado normal.
Então uma das coisas que Deus pode fazer é isso. O nosso sol entrar num estado de falência, de morte, e antes disso, aumentar extraordinariamente o seu poder. E a terra, que é abençoada pelos seus raios, vai ser destruída pelo fogo. Essa é uma teoria, é uma possibilidade. Ou simplesmente Deus pode botar o dedo e falar, fogo. E vai acontecer. Deus desfará esta terra, mas fará tudo de novo. Apocalipse 21:1 diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, queridos, haverá cidades e nações na nova terra? Quantos aqui acreditam que sim? A palavra de Deus deixa claro. Lucas 19, de 11 a 16, diz assim, Jesus lhe propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, está falando dele, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Exatamente o que aconteceu com ele. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Os versos 17 a 19. Respondeu-lhes o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Neste novo mundo, quem será o rei? Deus, o Pai, o Filho estarão reinando juntos. Mas nós, os seus cidadãos, seremos a autoridade. Nós governaremos. Talvez você vai governar somente o teu sitinho. Talvez você vai ser governador de grandes cidades. Porque vai ser um mundo onde Deus habita, onde a vontade de Deus é estabelecida e Ele continua a existir. Mas qual a diferença deste novo mundo para o velho? Eu quero fazer a pergunta para vocês: o que não haverá lá, neste mundo? Quero falar de algumas coisas que não existirão lá. Vamos lá? O que não haverá na Nova Jerusalém? Primeira coisa, não haverá maldição. Apocalipse 22:3 diz assim: nunca mais, diga nunca mais, haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. O que mais não haverá nesse mundo? Não haverá noite, nem o sol. Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não fala reinará, reinarão. A palavra de Deus nos chama de reis e sacerdotes. Deus falou para o povo: vós sois nação santa, povo de propriedade escolhida, exclusiva, para que anuncieis as maravilhas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não haverá maldição, não haverá sol. Por isso que eu acho que o sol de fato pode perecer, mas vai ser dia o dia todo, porque noite só existe quando o sol está do outro lado do planeta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente por aí pregando sobre terra plana. Misericórdia, eu não vou, tem gente me pedindo, me responda isso. Eu não vou nem discutir esse assunto. A terra é redonda e ponto. Faz mais de 500 anos que os homens já descobriram, então não venham com essa baboseira. E tem gente que fica: não, a terra é plana, a terra é plana. Não, não é plana, não vou nem discutir isso aí, tá? Vai estudar, vai pensar um pouquinho, depois a gente conversa. Mas nós vamos reinar aqui juntamente com Cristo, amém, irmãos?
Novos céus e nova terra. Que mais não haverá? Não haverá choro, nem dor, nem morte, nem pecado, nem lacunas, nem desamor, nem tentação, nem tentador. Glória a Deus. Haverá paz, justiça, ordem, alegria, adoração. E o propósito de Deus para o relacionamento com o homem será estabelecido definitivamente. Eu falei para vocês na semana passada e eu volto a dizer, no relato de Gênesis, da criação, quando o livro de Gênesis fala de Deus, 12 vezes ele chama Deus de Senhor Deus. Diga, Senhor Deus. Mas quando a serpente fala com Eva, ela fala, não é assim que Deus disse? Subtraiu o senhorio. Mas eu quero te dizer que um dia o Senhor será Senhor sobre todos, e esta será um tempo de eternidade na presença de Deus, onde nós nos lembraremos do que éramos e do que Ele fez por nós. Então, com estas palavras eu termino dizendo, tenha esperança. Você tem um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o homem. Quantos creem nele? Estão salvos. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em justiça. Não é terá, tem a vida eterna. A vida eterna que você tem já começou no momento em que você invocou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Por isso não tenham medo da morte, ou se tiverem, consolem-se com a esperança. Nós não chegaremos lá por causa do que fazemos, mas por causa do que Ele fez. Nós devemos sim andar em santidade, buscar a santidade, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Amém? Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo habita em você e começa a te comunicar o novo sistema de vida. A gente é muito influenciável, não é? Meu netinho está morando nos Estados Unidos, irmãos, ele está falando inglês perfeito, mas em compensação o português dele está cheio de sotaque. Ele fala assim, vovô, pega isso para mim. Eu falo, como? Não, pega para mim. Ele vai falar, ele vai pensar alguma coisa, ele fala, é igual aos americanos. Por quê? Porque quando você muda de lugar, você começa a pegar o jeito daquele lugar. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo entra em você. Você, ainda que esteja morando nessa terra, você já começa a falar com o sotaque do céu. Você é um cidadão da terra, não, é um cidadão do céu morando na terra. Você é peregrino neste mundo, está vivendo fora do lugar definitivo que você estará. Amém? É para lá que iremos. E onde Jesus está é o lugar em que eu quero estar. Pai, a minha oração por esses que me veem pela internet, mas também para este povo aqui, é que estas palavras nos consolem, nos fortaleçam, nos deem esperança, porque perto está o Senhor, e muito breve estaremos na sua presença. Consola o que sofre, o que está enfermo, o que está vendo a sua vida esvair, o que perdeu entes queridos, o que perdeu um filho, o que perdeu uma esposa, o que perdeu um marido, o que perdeu amigos. Senhor, consola-os, Pai, com estas palavras, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.